Então vamos lá, pessoal. Pegando aqui para fazer uma revisão do dia de hoje, né? Hoje, dia 22 de agosto de 2022, mercado aí apanhando forte aí numa movimentação de baixa. Tudo começou dentro dos mercados aí, pessoal, na semana passada, depois ali de quinta-feira para sexta, que a gente teve até dados de inflação aí mais forte dentro da Europa, sobretudo na Alemanha. Isso vem aí, de certa forma, assombrando os mercados, e na sexta-feira a gente teve dois dirigentes do Fed já falando aí que o Banco Central americano teria que ser mais hawkish aí sobre a movimentação de aumento de juros, porque a inflação segue descontrolada aí até nos países desenvolvidos, e com certeza isso rebateria aí nos Estados Unidos também, que já estava até conseguindo uma inflação um pouco, controlar um pouco mais, assim, ver uma luz no fim do túnel, que na semana passada mesmo, a gente teve ali na ata do FONC, dizendo ali que o Banco Central americano poderia subir em 0,5% os juros, e todo o mercado bem animado aí desde toda essa movimentação. Lembrando que todo esse rally, tá, pessoal, que começou dentro do índice futuro, ele deu início aqui nesse rompimento, basicamente, que foi depois da reunião do Fed, quando ele anunciou o aumento dos juros ali de 0,75, que foi no finalzinho de julho. E agora, nessa movimentação, desde então, ele tinha feito o aumento, mas ele deixou em aberto para o mercado, que dependendo da situação, ele poderia ir para 0,5%, se o mercado tivesse ali um horizonte um pouco melhor. E aí, ao longo desse período, a gente teve dados de inflação que foram saindo, então teve dados de inflação na semana retrasada, se eu não me engano. Ele saiu, acabou puxando mais ainda o mercado para cima, produzindo várias barras extensas positivas, que vieram lá do mercado americano, rebatendo aqui no mercado brasileiro, até que na semana passada, aí o mercado depois já bem exaustivo, e aí parece aquela combinação perfeita entre gráfico, né, e notícia, porque se você reparar no gráfico, ele faz um pivô de alta aqui na sua movimentação, bem no dia que o Fed lança, tá, o juros. Se você pegar o mercado americano, ele fica mais claro ainda essa movimentação. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem dos nossos gráficos, né? Porque o Banco Central, ele sinalizou aqui, né, na última reunião dele, e o mercado produziu o pivô e confirmou o pivô aqui na última reunião do Banco Central, que foi dia 27, e fechou dando padrão de compra. Depois tivemos dados de inflação americano e ele foi lá e confirmou mais um pivô de alta. E na semana passada aí já começa aquela notícia meio negativa, pô, talvez não seja bem assim, a inflação descontrolada, olha a Europa, e o mercado cai, bem quando bate na média móvel de 200. Aí você fala, cara, parece que o noticiário olha o gráfico, né? Antes de vir a notícia, de tão legal que é a análise técnica, né? Isso mostra como a análise técnica é eficiente e o quanto ela respeita aí os padrões e como você consegue se antecipar sobre os seus movimentos, porque para quem acompanha a notícia e acompanha o gráfico certamente ele veio antes te colocando em situações de compra, situações de venda. O próprio, aqui o S&P, tá? Antes mesmo de ter ali começado toda essa amargura do ano de 2022 dentro dos mercados, ele já sinalizou para você ali que o mercado já estava numa situação difícil, tá? Antes mesmo de se iniciar uma guerra, ele já estava mostrando para você ali a defasagem do gráfico. Então, tudo vai combinando, tudo vai se ajustando, e isso tudo porque o investidor, né, o insider information e o market maker, ele tem ali, né, em primeira mão o que está acontecendo na economia e o que está acontecendo na geopolítica. Então, ele se antecipa primeiro e na antecipação dele a gente consegue ver através dos gráficos, ok? Então, pessoal, nessa movimentação do Ibov, ele vem por 2 dias aqui, então, fazendo uma movimentação de baixo, depois de ter feito todo esse rally, tá? E hoje, diferentemente de sexta-feira, a gente teve um dia aqui um pouco mais travado na movimentação do índice Bovespa. Se a gente for para o gráfico de 5 minutos, a gente teve uma abertura em localização de fabuloso 4, tá? Então, o que é fabuloso 4? Fabuloso 4 é quando você tem a média móvel de 200 períodos apontando para baixo, a média móvel de 20 períodos também apontando para baixo, e a gente tem um gap na abertura e uma barra que sinaliza a continuação de baixa, que é a barra de evento.
nesse caso uma top in tail, uma barra com cauda superior. Tudo sinalizando o quê, pessoal? Mercado baixista. Você marca o fundo desse candlestick, se ele perde o fundo, você tem meio que um trade aí na ponta vendedora. Para nossa sorte, ele não rompeu, porque se tivesse rompido aqui, ele abriria venda, tá? De cara. E aí o mercado acabou na segunda barra, deixando uma movimentação de impulsão grande. Só que o viés dentro do mercado era um viés baixista. Então, é o que eu comentei com o pessoal. Se eu tenho um mercado com viés baixista, é plausível que para este rompimento aqui, eu tenha que evitar. Por mais que aqui estava sinalizando, pessoal, um primeiro movimento já. Eu tenho uma movimentação de impulsão, ela não é uma movimentação forte, porque uma boa impulsão ela tem de 3 a 5 barras, mas eu tinha uma barra de ignição aqui num fundo de mercado, tá certo? Então, se eu pego a localização de média móvel de 200 períodos, ela está num fundo de mercado com afastamento quase duplo. Afastamento duplo é quando você pega a mesma distância da média móvel de 20 com o preço, da 200 com 20, 20 com preço. Quando a distância é a mesma, a gente chama de afastamento duplo. Não chegou a ser um afastamento duplo, porque nesse caso aqui eu poderia medir, tá, para saber. Então, afastamento duplo seria a distância da 200 com a 20 e da 20 com o preço. Então, ele teria que ter sido um gap um pouco mais arisco aqui embaixo para ser um afastamento duplo. Mas estava exaustivo esse mercado. E nesse caso aqui, quando ele promoveu a sua abertura, ele teria a venda do fabuloso. Não deu a venda, fez a movimentação para cima. Uma única barra de ignição elefante para cima num fundo sinaliza compra. Então, de fato, se ele vem para romper aqui, ele teria uma sinalização de compra, porque eu tenho uma barra elefante em localização afastada inferior. Só que aí o mercado faz um pullback. Nesse pullback dá a entender que poderia ser um pivô de alta. Esse pivô de alta, se ele aciona aqui, ele tem contexto para vir buscar a média móvel de 20, que num dia com grande gap, a média móvel de 20, ela não vai ter seu valor de tendência, mas ela vai ter o seu valor de localização de mercado. Então, se você tem um gap muito grande nesse movimento, ela pode acabar sinalizando um retorno para ela, tá? E acabou aqui que nessa movimentação, ele veio e acabou rompendo aqui essa mínima. E esse movimento, como a gente estava visualizando aqui, já tinha uma tendência de baixa, a gente colocou esse trade como um padrão de volta em V a favor da tendência. E aí fica aquilo, pô, mas não tinha muita violência. Realmente, ele não estava com muita violência, tá? Mas a simetria de continuação de baixa e alinhamento com o mercado americano ficou bem claro. Então, a gente colocou venda aqui no candle 13. O stop colocamos aqui no topo, né? No topo anterior dessa movimentação e projetamos o alvo pegando este movimento aqui para baixo, que era o pullback. E aí a gente tinha um alvo aqui no 70 e depois um segundo alvo nessa outra região. Ele foi rapidinho aqui para baixo quando teve a abertura do mercado à vista. Problemas desse trade. Ele deu quando abriu o mercado à vista. Isso é um problema, porque o mercado à vista poderia ir contra a movimentação. Mas hoje, pessoal, por incrível que pareça, a gente tinha já um mercado sinalizando baixa mesmo na abertura. Se vocês acompanhassem a pré-abertura do mercado americano, dava para ver nitidamente o pré-mercado americano abrindo e jogando todo o contexto para baixo. Então, eu não tive muito receio e muito medo de entrar nessa venda dentro do índice futuro, porque aqui o próprio pré-mercado americano, antes mesmo dele abrir, já estava mostrando uma tendência de baixa. Ó. Tudo isso aqui é pré-mercado americano. E ele já mostrando uma tendência de baixa, as ações vindo para baixo. Tanto que o mercado americano abriu e o que ele fez? Continuou abaixo da sua movimentação. A abertura do mercado americano nesse gráfico é marcada pelo aumento do volume brutal, né? Esse aumento brutal do volume, tá? Você vê, o pré-mercado não tem muito volume, depois ele vem com um volume gigantesco. E aí, nessa movimentação, então, as ações dentro do mercado brasileiro era bem direcional para baixo, né? Então, se tem um mercado bem direcional para baixo,
Na verdade, as ações até te ajudariam aqui na impulsão dentro do mercado. E aí, o que a gente viu? A gente viu aqui, pessoal, o índice fazendo um novo pivô de baixa. E esse pivô de baixa trouxe o seu rompimento às 10h30. E repara que aqui às 10h30 dentro do mercado americano foi quando ele continuou a baixa. O primeiro candlestick do mercado americano gerou uma dúvida, que na verdade aquele primeiro jogou um pouquinho para cima para depois jogar para baixo. Mas ele jogou ali movimentação de baixo. Então, vendo o mercado americano às 10h30 jogando para baixo ali o S&P, o Nasdaq, e o índice produzindo esse pivô de baixa, mesmo por ser um segundo pivô, porque a gente já tinha um primeiro pivô aqui, um segundo pivô aqui mais para frente, a gente colocou uma venda. Porque a gente falou, bom, a movimentação está alinhada um mercado com o outro. Nesse primeiro trade, o stop era aqui, então nesse segundo o stop estava aqui, nesse topo anterior. Só que aí, rapidamente, o mercado brasileiro acabou dando uma puxada positiva, não combinou com o mercado americano em tudo, né? O mercado americano também fez esse pullback, depois o mercado americano voltou a cair, até quando eu vi o mercado americano voltando a cair, eu falei, bom, beleza, ele puxou aqui para cima, vai voltar a cair. Só que não, o mercado brasileiro acabou fazendo um pivô para cima. No que ele fez esse pivô para cima, tá? A gente viu um padrão muito específico e combinado, que é o que a gente chama de stop reversão. Por que um stop reversão? Porque ao mesmo tempo que aqui ele se deu um pivô de baixa, tá? Nessa movimentação para cima, ele acabou fazendo um padrão que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ele deixou um okoi. Aqui está o ombro, a cabeça e o ombro. Então, eu vi o seguinte, pô, se o mercado está estopando esse pivô de baixa, é plausível que, de repente, eu entre aqui para esse pivô de alta, tá? Lembrando que aqui ainda, o mercado ele chegou para estopar esse pivô de baixa, que ele acabou ficando com um alvo um pouco maior, pessoal, mas você vê, ó, se de repente essa correção não tivesse sido tão profunda, dava até para fazer um parcial nessa movimentação. O que a gente fez quando viu o ombro, cabeça a ombro? A gente inverteu a mão. A gente usou o stop reversão. O que é o stop reversão? Eu posso fazer, se eu estou vendido, tá? Ao invés de só estopar, eu estopo e inverto a mão para cima, porque ele tem um ombro, cabeça a ombro invertido. E nesse ombro, cabeça a ombro invertido, o alvo técnico de um ombro, cabeça a ombro invertido é você pegar o fundo da cabeça com a linha de pescoço. Então, a gente tem uma linha de pescoço que ficou aqui, pessoal, ó, um tanto um quanto subjetiva, mas eu acabei pegando do topo maior. Se eu tivesse pegado do topo menor, ele teria pego até um alvo, porque ele chegou bem próximo ali de querer pegar esse alvo aqui do ombro, cabeça a ombro invertido. E se eu tivesse pego também aqui, pessoal, só do ombro esquerdo, só do ombro direito, ele também pegaria um alvo, né? Então, foi um erro de alvo aí, que eu, olhando agora aqui, eu poderia muito bem ter protegido quando ele avançou aqui no 0 a 0. Mas não tive essa, né, essa agilidade durante o acompanhamento do pregão e acabei deixando o stop onde ele tinha que ser e, infelizmente, ele acabou estopando esse movimento. Senão, aqui eu poderia ter sido um pouco mais ágil e colocado o stop aqui no 0 a 0, salvado aí todo esse movimento. Mas depois, a gente viu aqui uma situação engraçada. Por quê? Porque ele ficou, eu apaguei tudo isso depois para não atrapalhar a gente, apesar de já ter tido 3 trades, tá? Eu percebi aqui que ele deixou um breakout nesse range, e esse breakout ele começou a alinhar aqui para um pivô de alta, nessa ruptura. Então, eu projetei esse movimento para cima, a entrada se deu pelo rompimento maior, quando rompeu aqui pela violação, estava alinhado com a 20, com a 9, e uma coisa que me chamou a atenção também, tá? É que nessa movimentação a gente estava super afastado da 200. Então, super afastado da média móvel de 200, eu tinha um contexto que eu poderia encontrar, não a 200, como eu comentei com o pessoal, mas encontrar aqui o meio do caminho, tá? Então, eu via da seguinte forma, pô, vamos de repente colocar aqui uma entrada
e tentar encontrar aqui mais ou menos esse meio do caminho. Não precisa nem ir para o ajuste, tá? Porque eu não acho que o mercado vai ficar positivo hoje. Mas aqui um meio do caminho entre o ajuste, o ponto de entrada e até a média móvel de 200 períodos. Nesse caso aqui, ele conseguiu bater um alvo, dois alvos, três alvos, e se eu levo pela média móvel de 9, ele encerra aqui nesse movimento que estava se dando por um Power Breakout. Power Breakout é quando você tem a batida na média móvel de 20 e vem com o rompimento aqui desse topo. Lembrando que aqui, pessoal, ó, se eu tenho, tá? Esse primeiro pivô alinhado com a média móvel de 20, ele é um pullback de pré-rompimento do breakout. Depois, eu tenho aqui, ó, um pivô, já não foi muito continuado, e mesmo aqui depois teria um segundo pivôzinho aqui, que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes você deixa uma entrada no rompimento desses pivôzinhos, e ele acaba pegando sua entrada, e o que você tem que avaliar é o seguinte: se ele já rompeu um pivô, então eu já tenho aqui o que seria uma onda 1 para 2 com saída 3. Se eu entrei aqui, seria praticamente para eu ir para uma onda 5. Não entra depois aqui, porque aqui já seria o quê? Para uma onda 7? Não, não entra, ok? Aí fica muito complexo. O que você faz nessa situação? Ficou complexo. A onda é complexa. O que você faz? Você espera ele lateralizar até a média móvel de 20, bater na 20 para continuar. Porque, querendo ou não, quando ele faz isso, aí já consigo ver 1, 2, 3 mais complexa, com uma 4 e movimentação jogada. 3 alongada, na verdade, com uma 4 complexa e alonga. Então, para não ficar muito difícil, usa a referência da 20. E aí, nessa movimentação do índice aqui, concluindo, ele não saiu no power. Perdeu a média móvel de 20 nessa movimentação. E a perda da média móvel de 20 aqui, pessoal, fez halt na média móvel dela agora. A gente estava esperando para ver se ele fazia aqui um acionamento para essa bandeira. Como que seria o acionamento dessa bandeira? Eu teria que perder a LTA, que é da bandeira, e produzir um pivô de baixa abaixo dela. Ele fez essa movimentação? Não. O que ele está fazendo? Ó, reta final de pregão, 4 da tarde, e ele está produzindo uma barra de ignição. Ou seja, ele está num range largo. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma situação de range um pouco mais largo. Aonde eu posso ver esse range mais largo? De repente, você consegue ver aqui pelos 60 minutos. Ó. Ou seja, o mercado não mostrou uma tendência ainda no gráfico de 60. A média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos é a média móvel de 200 do gráfico de 5. Então, o que está acontecendo aqui? Provavelmente, tá, o mercado está esperando o quê? O mercado está esperando a média móvel aproximar um pouco mais, está muito distante, ou ele vai acabar corrigindo até ela. Ok? Então, é isso que pode estar acontecendo aí nessa movimentação. Em todo caso aí, tá, pessoal, o índice futuro, ele te daria em contextos técnicos que a gente viu no dia de hoje, um trade aqui nessa movimentação para baixo, ele deu outro contexto técnico aqui nesse rompimento desse pivô, ele deu um ombro, cabeça a ombro aqui, e aí depois ele deu um pivô técnico aqui, tá? E agora eu estou esperando um novo pivô alinhado com a média móvel de 20. E o dólar futuro, na movimentação dele foi mais difícil. O dólar hoje, tá, pessoal? Olhando para o dólar friamente, ok? Friamente, pessoal, ele não teve um contexto técnico bom para se operar em nenhum momento dele, ok? Se você parar para pensar, o dólar abriu numa zona de armadilha da sua movimentação. Na zona de armadilha, quando fica entre média móvel de 200 períodos e média móvel de 20, ele tende a ficar no que a gente chama de ping-pong. Ping-pong é bate numa média móvel, bate na outra, bate numa, bate na outra. Foi até o que a gente passou logo na abertura aí para o pessoal da sala, e realmente ele ficou fazendo isso, tá? Só que aqui ele começou a deixar uma característica interessante, que é o único contexto onde eu posso fazer um rompimento de zona de armadilha sem ser por pivô de pós. Qual que é? É quando você tem a saída da zona de armadilha por um formato Power Breakout. Ou seja, ele tem um contexto de lateralização, bate na média, aqui no caso ele até cutucou um pouco e rompe.
Nesse caso, eu não preciso esperar um pós, porque ele fez um power na média. É o único contexto saudável para ele. Daí, nesse caso aqui, na abertura do pregão de hoje, a gente começou a ver essa possibilidade. Qual era a possibilidade? Dele estar aproximando a média móvel de 20, aqui para cima, marcado com esse topo, formando aqui um possível lateralização alinhada com ela, que poderia ter aquele contexto meio de rompimento de power breakout. E aí você tem um contexto aí que poderia ajudar. Até o momento que ele perde a média móvel de 20. Então, só para você ter uma ideia, aqui a gente estava todos ali aguardando a violação para entrar, porque a gente ia querer entrar por essa violação, até que perdeu a 20. No que perdeu a 20, o que eu preciso? Montar um pivô alinhado com a média móvel de 20 para baixo. Montar um pivô alinhado com a média móvel de 20 para baixo. Tem esse contexto? Não, ele fechou acima da 20 de novo. Fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, começou a produzir um pullback aqui. O que a gente fez? Marcou esse topo. A entrada vinha pela violação alinhada com a média. Foi para baixo, não fez, e aí o primeiro pivô de baixa alinhado com a média se deu aqui no candle 41. O problema sobre esse movimento é que eu tinha um fundo próximo, que era o fundo do candle 14. E aí você fica com medo, porque o que acontece aqui é, você vai colocar o seu stop no pullback com o seu alvo ali projetado 100% para baixo, o seu alvo fica abaixo da mínima. E se ele não consegue passar a mínima? Você não consegue alvo e toma stop. Então deu um pouco de medo, mas ele depois acabou conseguindo. Nessa movimentação, ele deixou também um pullback de pré-rompimento aqui, que era o pré-rompimento da mínima do dia. Esse pré-rompimento também bateria alvo, porque nesse caso eu poderia jogar, tá, essa movimentação aqui para baixo. Esse pivô aqui antes, aqui, ele é um pouco chato de trabalhar, mas ele também é um pullback no breakout, né? Então, ele tem um pivô no pullback de pré-rompimento do breakout. E aqui na mínima do dia, fazendo o mesmo contexto. E depois ainda deixou um pós. O pós, ele em teoria, ele seria mais limpo, porque aí ele já não está no range e tem força aí para movimentação de baixa. Mas ele acabaria aqui num stop esse pós. Tá? Ele não chegou nem perto do primeiro alvo, acabaria num stop. E o dólar agora lateral, produzindo um novo breakout. Aí a pergunta que fica é sempre aquela, pô, posso entrar no rompimento dessa mínima aqui? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho a mínima aqui mais próxima e eu também tenho um fechamento acima da 20. Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele faça o pivô certinho. Ele produzindo esse pivô certinho, a gente teria contexto para continuação de baixa desse dólar, tá? Em todo caso, o dólar hoje a gente acabou não operando a movimentação do dólar, porque em nenhum momento a gente viu uma saída saudável. E o gráfico diário também, um dos responsáveis aí pela movimentação do dólar, de não conseguir até subir, fazendo um halt na média móvel de 20. O dólar futuro não dá para ver muito bem aqui essa situação, mas se você pegar o dólar à vista, no seu contexto, ele tem halt hoje na média móvel de 200 períodos com a 20. Então, era um ponto de resistência muito forte do dólar, tá, pessoal? Então, por isso aí, um dos motivos, talvez, o dólar não ter conseguido ir para cima e está querendo até ir para baixo, sem contar a confluência para o mercado brasileiro aí, que ainda continua com um apetite um pouco mais interessante aí de risco pro investidor estrangeiro, ok? Então, movimentação do dólar ainda segue aí para um viés baixista, mas sem operações no dia de hoje, ok? Então, esse foi aí, pessoal, índice dólar na nossa movimentação.